Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje vamos falar sobre a teoria das relações humanas, ou, se alguém prefere, a abordagem humanística da administração. Na verdade, todos buscavam nessa época que vivíamos ali o iniciar da ciência da administração com Taylor e Fayol, que não tinham a preocupação puramente humana das organizações, mas a preocupação era apenas, não digo apenas, mas fortemente era ligada à questão da produção, do aumento da produção ou da produtividade, e a preocupação com a mecânica, e ambos engenheiros. Então a preocupação com o social nessas duas abordagens primeiras, de Taylor e de Fayol, deixavam muito a desejar. Então as outras ciências que já vinham também evoluindo, como a ciência da psicologia, da sociologia e outras da área social, vieram em socorro dos administradores da ciência da administração, trazendo seu olhar mais humano. Daí nós temos essa abordagem humanística. O objetivo das pessoas que trabalharam com essa temática, iniciando com Elton Mayo, era a integração social como determinante da produção. Ou seja, quanto maior sua integração social no grupo maior da empresa, maior será a sua vontade de produzir. Ao contrário do que se dizia, ou do que dizia a escola clássica e científica, que coloca simplesmente os fatores físicos como determinantes. Aqui, o mais importante para os teóricos das relações humanas é o comportamento do empregado, que é baseado no comportamento dos grupos sociais, das organizações informais. Lembra que nós falamos que havia, e há até hoje, sempre houve, os grupos informais, vamos assim dizer, como se digladiando com a questão formal da organização, baseado nos seus documentos, no seu organograma, baseado no seu estatuto, no seu regimento interno. Então, surge naturalmente, entre aspas, a questão do comportamento das pessoas baseado em grupos, em organizações informais. Em outras palavras, por mais que se tente, mas o empregado não vai agir isoladamente, ele sempre vai agir em grupo. Então surgem daí as necessidades psicológicas e sociais. Nós temos que entender esse fenômeno dentro das organizações. Então a nossa atenção se volta para novas formas de recompensa que não sejam puramente monetárias. E outras coisas também, porque o incentivo ele não é apenas positivo, ele pode ser negativo. Então toda a organização ela tem também, além de prêmios a serem distribuídos, a organização também pode sancionar os comportamentos que as pessoas apresentarem que não forem tidos como comportamentos adequados. Portanto, as necessidades psicológicas e sociais e a atenção para novas formas de recompensa e sanções não materiais, isso é muito importante. As pessoas não ficam pensando apenas e tão somente em ganhos materiais, em dinheiro, na questão monetária, mas passam também a se importar com as sanções não materiais, com as sanções sociais. Os grupos sociais têm um poder muito grande de influência sobre os indivíduos. Então, na verdade, os indivíduos meio que, entre aspas, se perdem nos grupos sociais. Os grupos sociais têm uma influência bem maior
Então o indivíduo ele não se comporta como indivíduo, ele se comporta como participante de grupos sociais. Então aí vem o despertar para as relações humanas dentro dessa abordagem das organizações. A ênfase, portanto, aqui é quanto aos aspectos emocionais e não racionais do comportamento das pessoas. A importância do conteúdo dos cargos, o que se faz num determinado cargo, quais são as tarefas, elas são muito importantes para o comportamento das pessoas. E as tarefas que as pessoas elas se dedicam, elas eram e sempre foram realizadas com trocas de posição para evitar a monotonia. Então as pessoas trocavam de posição para que o seu trabalho não fosse tão monótono. Mesmo que provocassem queda na produtividade, as pessoas aumentavam, mas essa troca de posições no trabalho aumentava o moral do grupo. Então, a preocupação com a parte humana na organização, ou seja, com os grupos sociais, no que diz respeito aos aspectos psicológicos e sociológicos, passam a ter aqui passam a ter preocupação dos administradores. A preocupação quase que exclusiva com os aspectos informais da organização, ou trabalhar os grupos informais, o comportamento social dos empregados, as suas crenças, as suas atitudes e as suas expectativas. Esta é a preocupação dos teóricos do humanismo. É uma oposição, entre aspas, muito clara às abordagens de Taylor, que tinha ênfase nas tarefas, e de Henri Fayol, ênfase na estrutura organizacional. Então vamos falar um pouco da origem, um pouco do contexto da teoria das relações humanas, ou a abordagem humanística. Nós temos que olhar para a história e verificar esse contexto histórico na época em que essas teorias começaram a ser desenvolvidas. O contexto aí é a crise de 1929. Então, depois que a industrialização, principalmente americana, tomou conta da sociedade como um todo, as empresas passaram a lançar em bolsa seus ativos, e as empresas americanas elas estavam num crescendo constante, quase que infinito. Só que aí, o que aconteceu? Alguém desconfiou que isso não estava correto, que o valor das empresas estava superestimado, então começaram a fazer a venda de ações. Então, quando o boi da frente, especulador mor, começa a fazer esse movimento de desconfiança e os outros todos seguem, é o efeito manada, acabou na crise de 1929, conhecida como crash da Bolsa de Nova York, em que o valor das ações das empresas despencou de forma dramática. E o mundo inteiro passou a ter crise. Essa crise ela não vai ficar apenas na questão econômica, ela vai descambar para o lado político, social. Então aí surge uma nova visão econômica, em que Lord Keynes ele preconiza então o fim. Ele diz, na verdade, ele age, na verdade, de acordo com a situação daquela época, para levantar, para reerguer as economias. Ele preconizava que o Estado deveria fazer forte intervenção na economia. Então nós vivíamos até então o famoso capitalismo clássico,
o liberalismo clássico. E Keynes, ele percebeu ali e escreveu um livro sobre isso, que teve uma influência enorme no pensamento econômico, que foi tratar da moeda e do crescimento econômico das nações. Então, o keynesianismo foi abraçado como tábua de salvação. Então, o que significa isso? Que o Estado não podia mais ficar longe da intervenção na economia. O Estado tinha que participar mais, ditar normas, exercer sua influência, para tirar então o mundo daquele estado de quebradeira geral. O Keynes, ele advogou que o Estado deveria empregar as pessoas, o Estado deveria pagar salário para as pessoas. Ele chegou a dizer que deveriam todo mundo ter emprego que fosse para cavar buracos, e quando esses buracos todos estivessem escavados, era para que os empregados, para continuar tendo emprego, começassem a tampar esses buracos. O importante era que a roda da economia girasse e o Estado fosse o maior indutor da economia, e não fosse mais deixado a mão invisível de Adam Smith, que levou essa quebradeira da crise de 1929, então aí se cunharam vários dizeres, né, populares, que, por exemplo, com relação à crítica ácida quanto ao antigo e moribundo liberalismo clássico, a mão invisível do mercado não foi possível controlar e evitar esse crash da Bolsa de Nova York, e o mundo inteiro entrou em recessão econômica. Então, o keynesianismo veio trazer uma outra visão econômica para o mundo. Então, a intervenção do Estado passa a ser não só admitida, como a partir de então, com o estruturalismo do pensamento econômico, a intervenção estatal passa a ser uma coisa não só admitida, como desejada. E aí nós temos essa outra visão de economia que se inaugura nesse momento histórico. Então, tudo isso, esse fim do liberalismo clássico, traz a intervenção estatal para a economia, e as relações humanas, então, a partir de 1930, a partir desse momento histórico, ela encontra uma enorme aceitação nos Estados Unidos, por exemplo, que foi o epicentro da crise, né? O declínio da Europa, do centro ocidental europeu, era visível, e isso deu a ascensão a vários grupos políticos radicais. Por exemplo, a ascensão do nazifascismo na Europa, com Benito Mussolini e Hitler. Então, se aproveitando da crise em que o mundo todo estava engolfado, em que as pessoas estavam desempregadas, a inflação na Alemanha chegou a 20.000%. Então, tudo isso, as pessoas se aproveitaram da crise para poder erguer os seus impérios ditatoriais. Então, isso aí, esse contexto, é o contexto no qual surge a abordagem humanística. Então, aqui também, em 1930 para frente, se os Estados Unidos passam a ser o vetor dessa crise, ele também começa a demonstrar que surge como nação dominante no mundo, na parte econômica e na parte bélica também. Nós vamos lembrar que a entrada dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra Mundial, a partir de 1942, levou os Estados Unidos à ascensão mundial nessa parte econômica e bélica. Então, a abordagem humanística, fora dos Estados Unidos,
só ocorreu após o final da Segunda Guerra Mundial. Então nós devemos aqui agora mostrar a vocês o desenvolvimento dessa famosa abordagem com uma coisa que eles chamaram de experiência, mas como nós já vimos, é difícil fazer experiência, experimentalismo, que para os críticos das ciências é o método científico por excelência, o experimentalismo, e nós não podemos fazer experiência com seres humanos. Então, mas fizeram aquilo que a gente chama hoje de quase experiência numa empresa em Hawthorne, nos Estados Unidos, em Chicago, para lidarem com essa preocupação da psicologia, da sociologia, como influência massificante da civilização industrial. Essa influência sobre o ser humano e o papel da administração nesse aspecto. Então, vamos a partir de agora identificar a concepção da administração a partir de uma nova concepção de natureza humana e não apenas mecânica. Então, o Homo economicus, o antigo Homo economicus, ele passa a ser o homem social. Então, a preocupação com o social, com o comportamento das pessoas. E então vamos apresentar algumas críticas ao final da aula a respeito das restrições e limitações e até mesmo de distorções da teoria das relações humanas. Então, as experiências, ou quase experimentos feitos nessa fábrica da Western Electric Company, em Chicago, na localidade chamada Hawthorne, comandada por George Elton Mayo, é aqui que temos o início histórico da abordagem humanística das organizações. Mas não foi apenas Elton Mayo quem trabalhou essa questão humana. Com ele trabalharam Roethlisberger, William Dixon e Chester Barnard. Outros teóricos também ganharam destaque na Escola das Relações Humanas, como Mary Parker Foggett, que foi uma das precursoras ao analisar os padrões de comportamento e a importância das relações individuais. Bernard criou a teoria da cooperação e foi um dos primeiros a ver o homem como um ser social dentro do ambiente de trabalho e analisar as organizações informais promovidas pelos empregados. Então, tem aqui um livro que eu recomendo, que é o Comportamento Humano na Empresa, de Holanda. É um livro editado pela Fundação Getúlio Vargas. Eu vou depois mostrar outros livros para vocês que fazem parte dessas 3 grandes abordagens de que nós já tratamos. Esse livro é importantíssimo porque você não vai encontrar, para você reunir todos os livros dessas figuras históricas, desses escritores, fica uma coisa muito difícil de fazer. A Fundação Getúlio Vargas reuniu vários autores neste único volume que eu tenho o prazer e guardei aqui na minha livraria, na minha biblioteca. O título do livro é O Comportamento Humano na Empresa. Os autores são Yolanda Ferreira Balcão e Laerte Leite Cordeiro. Não sei se vocês encontrarão mais disponível esse livro. Então vamos aqui rapidamente falar dessas experiências, entre aspas, na Western Electric, conduzida por Elton Mayo. O que eles trabalharam ali? Eles trabalharam questões ambientais e como é que o comportamento humano aconteceria se houvesse uma alteração, por exemplo, de condições ambientais, a intensidade da iluminação, por exemplo,
numa montagem de relés em linha de produção. Então nós tivemos várias fases desses, entre aspas, experimento. Dois grupos, um grupo de observação e outro de controle, que eram moças que eram tiradas do ambiente geral da empresa, do trabalho na empresa, da fábrica, para salas destinadas para a experiência. O objetivo disso era demonstrar os efeitos dos fatores físicos e ambientais sobre o comportamento ou fator psicológico no comportamento. Então, claro que eles partiram daquilo que existia, que eram as abordagens taylorista e fayolista. Então, o pressuposto da escola clássica, nós sabemos, era o ganho, era ganhar mais, era fazer um trabalho proporcional ao tempo em que esse trabalho era realizado. E as condições ambientais eram importantíssimas. E agora, estes cientistas, humanistas, estão preocupados com o fator humano nas organizações. A segunda fase desse experimento eram 6 moças que trabalhavam como grupo experimental. Elas eram dispostas em grupos. Havia toda uma metodologia, uma divisão dos períodos de trabalho. Houve, né? O primeiro período foi com 2 semanas. O segundo período houve um isolamento delas do ambiente geral de trabalho. No terceiro momento, houve uma mudança da forma de pagamento. No quarto momento, houve uma intervenção direta no trabalho, durante o trabalho, pelos supervisores. No quinto momento, houve um intervalo entre os 2 turnos de produção, pela manhã ou pela tarde. Houve um aumento para 10 minutos de intervalo. E no sexto momento, houve 6 intervalos de 5 minutos. Então, as variáveis manipuladas eram basicamente essas variáveis que tinha a ver com o que a escola clássica e da administração científica, Taylor e Fayol, preconizavam, que o interesse das pessoas era puramente econômico, homos econômico. Então, se houvesse mais tempo de trabalho, eles trabalhariam mais e iriam produzir mais, e por aí afora. Quais eram as perguntas de pesquisa nesse experimento? As perguntas eram as seguintes, coisas óbvias até, né? Os operários se cansam? É conveniente introduzir intervalos para descanso? É conveniente encurtar o expediente? Qual a atitude dos empregados na empresa? Qual o efeito das mudanças? Por que a produção diminui pela tarde, por exemplo, que já era uma observação feita? O que acontece é que, depois de todas essas manipulações dessas variáveis, a produção quase que invariavelmente sempre aumentava. Então, se você diminuía o tempo, a produção aumentava. Se você dava mais intervalos, a produção aumentava. Então, nada do que as teorias científicas taylorista e fayolista preconizavam estava acontecendo naquele experimento em Hawthorne. O sétimo momento, retornam-se aos 10 minutos de intervalo, aí ofereceram mais um lanche e a produção aumentando. Houve uma baixa carga horária de 17, diminuíram a carga geral de trabalho de 17, que encerrava às 17 horas, passou a encerrar 30 minutos antes, às 16h30, e a produção aumentando. Era um contrassenso, porque se você diminui o tempo de serviço, era para a produção cair, mas a produção aumentava. Inclusive chegou-se a diminuir a carga de trabalho diária para terminar às 16 horas, ou seja, 1 hora a menos, e a produção aumentava. No 10º momento da pesquisa, voltou tudo ao que era antes.
as pessoas voltaram a sair às 17 horas, mas ganharam o sábado livre. E a produção geral da semana aumentou. E no 12º momento da pesquisa, volta tudo para a terceira etapa inicial durante as próximas 12 semanas e a produção sempre aumentando. Então, os resultados. Quais são as causas, quais eram as causas ou razões de o comportamento não ser aquele pressuposto pela escola clássica ou científica? Então havia presença ali no experimento de variáveis não controladas, tais como as questões psicológicas, como o prazer das pessoas de participarem desse evento tão importante que é uma pesquisa, o ambiente alterado de trabalho em salas melhor adequadas. Havia também ali, isso tudo foi relatado ao final da pesquisa, que as pessoas temiam não produzir mais, com medo de perderem ali, de serem taxadas como empregados que não fossem tão eficientes como eles achavam que seriam e gostariam de ser tidos como operários eficientes. Então, tinha um temor de perder algum tipo de status. Então, houve ali também, entre as moças, entre as pessoas que participaram desses experimentos, de uma socialização entre eles. E ali surgiram lideranças aí informais. Tudo isso deveria ser levado em consideração. A terceira fase da experiência foi de entrevistas. Então, os pesquisadores programaram entrevistas que tinham como objetivo conhecer as atitudes e sentimentos dos trabalhadores, ouvir opiniões, coisa que nunca aconteceu, ouvir sugestões dos empregados. Então, tudo isso para eles era uma grande novidade e a produção só aumentando. Então, houve aqui, como resultado da pesquisa, depois, a criação da divisão de pesquisas. Olha aí, não havia uma divisão de pesquisa dentro das organizações e passou a existir. Houve aqui a criação da técnica de entrevista não diretiva, deixar as pessoas falarem espontaneamente, sem ficar direcionando perguntas e respostas. E aqui ficou muito claro a existência de uma organização informal que se fundamentava em produção controlada. O próprio grupo social passava a controlar essa produção. E as lideranças começam aí a ficar bem clara a existência delas. E também ficou claro que os grupos sociais não só eles tinham importância para que as pessoas recebessem punições se não fizessem aquilo que o grupo social estava dizendo que era para ser feito. Então isso ficou muito claro. Então a liderança informal, ela aqui surge como um elemento que não se tinha conhecimento disso. Então, através desta organização informal, os operários mantinham-se unidos. A força do grupo ela é maior do que a força individual das pessoas. Na quarta fase da pesquisa, houve uma sala de observação de montagem de terminais de telefone. Então havia um grupo experimental e o objetivo dessa última parte da pesquisa era analisar a organização informal dos operários, que já se tinha então conhecimento dessa organização informal. Então as observações que foram feitas ali nessa pesquisa, houve a redução do ritmo de trabalho para alcançar somente a produção normal. Os operários fizeram isso sob liderança
sob as lideranças surgidas. Então, o ritmo de trabalho passa a ser ditado por essa liderança informal. Havia exigência de pagamento por excesso de produção, então houve aqui uma cobrança por pagamento a maior, desde que a produção fosse excedida do padrão. E aí há aqui uma questão muito importante, que foi o surgimento da solidariedade do grupal. Os grupos sociais, eles são solidários, os empregados se unem para alcançar determinados objetivos. Então, as conclusões que se puderam chegar é que o nível de produção é resultante da integração social. E o nível de produção não é determinado somente pela capacidade física ou fisiológica dos empregados, mas pela sua capacidade de organização social. O comportamento social dos empregados se apoia totalmente no grupo. O comportamento individual aqui, ele é isolado espontaneamente pelos empregados. O que passa a ser importante para o indivíduo é o que o grupo social diz que é importante. O operário não age, portanto, isoladamente como indivíduo, mas sim como membro do grupo. Por isso, para nós hoje administradores, é bom sabermos que nós administradores trabalhamos com os grupos sociais e não com os indivíduos em per si, cada um por si mesmo. Não. Portanto, o nosso objeto de estudo como administradores é os grupos sociais, as organizações sociais. As recompensas e as sanções sociais são importantes, portanto. Tanto as recompensas como as sanções aplicadas pelo grupo tinham e têm para o operário um efeito superior àquelas aplicadas pela empresa, pelo organograma, pelo estatuto, pelo regimento interno. Então, os grupos informais são diversos dentro de uma organização. A empresa passou a ser visualizada a partir de então como uma organização social, composta de diversos grupos informais. Então, se você tem vários departamentos numa empresa, é fácil você observar como que se comportam as pessoas em cada departamento. É diferente, porque o trabalho que é feito naquele departamento é um tipo de trabalho diferente do que acontece nos outros departamentos. Então, os comportamentos esperados são outros, variam de departamento para departamento, de grupos para grupos. Então, as relações humanas são intensas dentro dos grupos e são constantes. Não adianta o administrador querer acabar com a fofoca, vamos falar assim, bem claro para que as pessoas entendam. Isso é natural, as pessoas elas não vão parar de ter os seus relacionamentos sociais com medo. O medo faz parte apenas de um momento na vida das pessoas. As pessoas têm maneiras de driblar esses medos e essas ameaças em razão dos comportamentos que elas têm. Os indivíduos dentro da organização, elas participam de grupos sociais e mantêm-se em uma constante interação social. Então, aqui a importância do conteúdo do cargo. Então, de acordo, os engenheiros se comportam de uma maneira, os técnicos de relações humanas de outra forma, o pessoal do chão de fábrica se comporta de uma determinada maneira, o pessoal da contabilidade, da administração se comporta de forma diferente. Então, o conteúdo e a natureza do trabalho tem enorme influência sobre o moral do trabalhador e o comportamento dele nas organizações. Então, aqui, nesta abordagem, nós temos a ênfase nos aspectos emocionais das pessoas. Os elementos emocionais do comportamento humano passam a merecer uma observação e acompanhamento especial a partir de então.
E surgem, inclusive, novas profissões, o psicólogo do trabalho. As relações humanas passam a admitir novos empregos, assistentes sociais. Então, tudo isso porque há uma preocupação com a parte emocional, com a parte comportamental das pessoas. Então, vamos ver um pouco aqui como a civilização industrializada tratou o homem a partir de vários momentos. Então, a partir da teoria das relações humanas, a solução dada para o aumento do trabalho, a melhoria das condições de trabalho, ditadas por Elton Mayo e seu pessoal, sua equipe, vamos chamar assim, em que o trabalho é uma atividade tipicamente grupal. Ninguém trabalha sozinho, as pessoas trabalham com outras pessoas. O operário não reage como um indivíduo isolado, ele reage como membro de um grupo social. A tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e de se comunicar uns com os outros. A pessoa humana, ela é motivada, então surge aqui a questão da motivação, das necessidades de estar junto, da pessoa ser reconhecida. Então, essas questões todas vêm à tona a partir dessa abordagem humanista das organizações. Então, a civilização industrializada traz como consequência, nós vimos lá, com relação à administração como ciência, de Taylor, e como organismo de Fayol, que não levaram em consideração o conflito social, e a partir desta abordagem humanista surge o conflito social como elemento importante no âmbito das organizações. Então aqui ficou claro que havia duas grandes funções, sempre houve duas grandes funções nas organizações: a função econômica, o modus operandi, do que a empresa faz, para que ela existe, qual é o objetivo dela na sociedade, e toda a organização tem a sua função social. As pessoas se comportam dentro das organizações de acordo com os seus interesses, embora os interesses da organização sejam ditados muito fortemente para que elas busquem atingir, mas há uma questão social muito forte aqui, que as pessoas elas precisam, quando elas vão atrás de um emprego, é como se fosse um namoro. Elas procuram ver a que empresa que é boa para ela, que lhe interessa trabalhar. É como se fosse um casamento, uma núpcia ali. A pessoa não escolhe uma empresa, assim como não escolhe uma esposa ou um esposo, para logo à frente se desfazer dele. A pessoa escolhe para, vamos dizer, entre aspas, para a vida toda. Então, a escolha de uma organização para trabalhar é uma escolha típica de um casamento, que pode dar certo, ir muito longe, ou pode acabar em divórcio. Isso vai depender das relações entre as pessoas no âmbito de toda e qualquer organização. Então não vou aqui, claro, ficar lendo para vocês, mas isso eu já postei num outro vídeo que eu vou anexar, vou colocar no YouTube, que são as apreciações críticas dessa teoria das relações humanas e uma comparação entre a abordagem humanista, a abordagem clássica, fayolista, e as abordagens científicas. Enfim, eu vou deixar para vocês como lição de casa, vamos dizer assim, vocês fazerem essa apreciação crítica com relação à abordagem básica, o modelo de homem preconizado aqui, o comportamento do indivíduo, o comportamento funcional do indivíduo, os incentivos das organizações, a fadiga, a unidade de análise dos cargos, das funções, das tarefas, dos grupos, o conceito de organização, que é ou como estrutura formal ou estrutura informal, e a representação gráfica dessas num organograma, num fluxograma,
no lotaciograma, tudo isso é importante para o administrador. Então, aqui, apenas fazendo assim uma síntese muito forte, a apreciação crítica que se pode fazer é que há uma oposição cerrada à teoria clássica e científica, porque na visão dos humanistas há uma inadequada visualização dos problemas das relações industriais, há uma concepção ingênua e romântica do operário, a limitação do campo experimental. Nós já vimos que, embora as ciências naturais utilizem o experimentalismo como o seu método, que seja o método científico adequado, nas ciências sociais isso não é possível, fazer experimentos. Nós já falamos aqui, somente os nazistas se colocaram a fazer experimentos, depois sofreram sanções como criminosos de guerra. Aqui também, nas relações humanas, não há uma ciência completamente formalizada, pronta e acabada. As conclusões também são parciais. Há uma ênfase sim nos grupos informais, nos grupos sociais. O enfoque aqui das relações humanas, as críticas dizem que pode ser inclusive manipulativo, porque os psicólogos, os assistentes sociais, os chefes, os gerentes, sabendo que como as pessoas se comportam, podem querer e o fazem de forma manipulativa. Eu ao longo dos meus anos de trabalho, eu acompanhei várias pessoas que se utilizavam de forma manipulativa do conhecimento de como as pessoas se comportam nas organizações. E há tantas outras críticas. Vocês vão, por favor, ao final do vídeo, no vídeo que eu vou indicar para vocês, verificar essas críticas mais assim, vamos dizer, mais próximas. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, apenas são perguntas retóricas. Já leram aqui o livro de Taylor, Princípios da Administração Científica? Está aqui ele, mostrei para vocês agora. Vocês já leram de René Descartes, Discurso do Método? Olha como o livro é bem pequenininho, são 25 páginas revolucionárias. Aqui também vou mostrar para vocês o livro de Henri Fayol, Administração Industrial e Geral, de Henri Fayol. Leiam os clássicos. Existem livros e livros que falam sobre esses momentos históricos da administração. Aqui, para a gente não deixar de falar desta abordagem que nós acabamos de ver, eu tenho esse livro aqui, excepcional, Psicologia Aplicada à Administração. A partir da visão humanista, o administrador tem que ser também psicólogo, sociólogo, porque tudo isso faz parte da sua profissão. É isso. Muito obrigado.